E a gente aqui dentro do estúdio hoje conversa com Guilherme Montoro, tirando dúvidas sobre direito trabalhista. Guilherme, olha só, a Boaventura, que é da Bahia, diz que tem uma queixa trabalhista datada de 1995. E ela quer saber se é possível que essa reclamação judicial dela já tenha perdido o prazo, já tenha perdido o valor. Caso ela esteja se referindo, quando ela menciona queixas, se ela estiver se referindo a um processo trabalhista de 1995, existem algumas possibilidades. Se, agora até por conta da reforma trabalhista, se esta ação deixou de ser movimentada por um período igual ou superior a 2 anos, é possível que tenha algum juiz desse processo tenha declarado a prescrição intercorrente desse processo. Ele deixou de ser movimentado pelo autor, que é quem tem que dar o movimento ao processo, pode ser que ele tenha sido extinto por uma questão de prescrição. Ou não, pode ser que, infelizmente, a gente esteja diante de um caso de morosidade do judiciário, podem ter acontecido diversas coisas nesse processo, a gente não sabe, né, não tem conhecimento dos detalhes, mas pode ter acontecido diversas coisas nesse processo que levaram a ele se estender no tempo. Mas aí a gente precisaria saber qual é o número do processo, consultar, conhecer os detalhes. Ok. Ela mesma pode fazer isso? Precisa sim, é possível. Não, ela consegue, se ela tiver o número do processo, ela consegue consultar. Hoje todos os processos podem ser consultados pela própria internet, pelo TRT responsável, no caso, ela é o TRT lá da região dela, da Bahia, né? Ela consegue consultar. E se ela não tiver o número do processo, ela consegue pesquisar pela internet, talvez ela localize também pela internet, ela colocando o nome dela, é possível que ela localize. Mas o ideal é que ela procure pelo advogado dela e peça essas informações. Ok. O Júnior, do Ceará, disse que o pai dele passou 7 anos com a carteira assinada depois de já ter deixado o emprego, porque a empresa não deu baixa na carteira. Isso pode acarretar algum problema para ele ou para a empresa? Na verdade, me parece que é uma falha administrativa, um esquecimento mesmo, né? Não vejo nenhuma possibilidade dele ter algum direito em relação a esse período, porque ele não trabalhou, então ele não teria direito à contrapartida disso. E a gente não tem também uma baixa da carteira, por exemplo, esses 7 anos depois, que levasse à conclusão de que ele trabalhou e, portanto, contasse para tempo de serviço, para fins de aposentadoria, por exemplo. Então, se eventualmente ele fosse procurar o INSS para tentar contabilizar esse período como tempo de serviço, o INSS identificaria que não houve recolhimento, não houve contribuição e acionaria a empresa, que imediatamente diria que foi um erro administrativo e comprovaria que ele não trabalhou durante esses 7 anos. Então eu acredito que não tenha muita validade isso, não. Certo. O Samuel de Sorocaba trabalha há 14 anos numa empresa, ele trabalha com ácido sulfúrico e não recebe o adicional de insalubridade. Ele já conversou com o patrão e o patrão disse que não vai pagar de jeito nenhum. A dúvida dele é que quando ele sair dessa empresa, ele vai ter direito ainda a receber isso? Ele tem medo de acionar a justiça agora e acabar sendo mandado embora. É um receio natural esse, né? Apesar de não ser algo declarado, a gente sabe que o empregado ainda trabalhando, apesar dele poder entrar com uma ação, caso ele é juiz, ele corre o risco de ser dispensado, pode ser considerado, claro, uma dispensa arbitrária, pode ter consequências para a empresa, mas é um receio compreensível. Ele pode sim, quando ele deixar de trabalhar na empresa, pleitear o reconhecimento do ambiente insalubre, isso vai ter que ser reconhecido mediante perícia técnica, então ele vai ter que realmente ajuizar uma ação para que um juiz determine uma perícia técnica para concluir se havia a insalubridade no ambiente dele. A única questão é que ele trabalha há 14 anos, né? Sim. E quando se aciona a justiça, só é possível buscar os direitos dos últimos 5 anos. Então, é possível, claro, que ele perca o período anterior a isso. Já perdeu bastante tempo. Já perdeu bastante. Agora. Olha só, a Elza de São Paulo, o que acontece com a empresa quando é acionada na justiça por não depositar FGTS do empregado? O funcionário vai reaver esses direitos? Sim, se for comprovado que de fato a empresa não recolheu e era um empregado registrado que deveria ter o FGTS recolhido mensalmente pela empresa e o juiz então identificar que faltou isso, ele vai determinar que a empresa pague esses valores para o empregado, porque era um direito dele. Para você responder a várias perguntas aqui de uma vez, Guilherme, quais são os requisitos para se receber o adicional noturno? Bom, para você receber o adicional noturno, no trabalho urbano, que é o que a gente está mais acostumado, e eu acredito que a maioria das pessoas se enquadram, é o trabalho a partir das 22 horas. Então, a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Existe um entendimento já consolidado da jurisprudência, da justiça, que quando o empregado ele inicia o trabalho ou às 10 ou um pouco depois das 10 e ele ultrapassa as 5 horas da manhã, então imaginamos alguém que inicia às 10 da noite e trabalha até às 7 da manhã. Essas horas que ultrapassarem às 5 horas da manhã
também devem ser consideradas como horas noturnas porque elas estão em continuidade àquela jornada noturna. E aí, então, o empregado tem direito ao contabilizar as horas como hora noturna, que é uma hora reduzida, então que não é uma hora de 60 minutos, é uma hora de 52 minutos e 30 segundos. E tem direito ao adicional noturno. Ok.